De volta aqui no Na Realcast, Vórtice Educação, hoje falando, pessoal, da importância de programas de saúde no contexto escolar. Já temos 2 blocos para você poder acompanhar, muitas informações importantes para você pai, para você mãe, para você também aluno que está escutando a gente. A gente coloca tudo à disposição de vocês. Essa é a proposta do Na Realcast, falar sobre BNCC, práticas pedagógicas, educação como um todo, e hoje o tema da saúde, porque todo mundo precisa ter essa informação ao máximo. Você, diretor de escola, você, coordenador, e também nós, professores, que somos de tudo na sala de aula. Inclusive, como o professor Fábio colocou, rastreadores aí de situações que envolvam alguma desconcentração exagerada, uma situação de ansiedade, que essas crianças todas tiveram aí no contexto pós-pandemia. E agora a gente vai abordar especificamente, né, reforçar essa relação de escola, família e saúde das crianças e, claro, dentro de uma proposta aqui, de que forma que essa interação pode acontecer a fim de que nossas crianças cada vez mais tenham uma melhor saúde mental, uma melhor, obviamente, saúde física. Então já abordamos hoje situações de como agir com uma queda de uma criança na escola, uma situação de engasgar, e estamos aqui com o compromisso de fazer uma live que vai ficar à disposição nas nossas redes sociais da Vórtice Educação, com os autores aqui do livro Biologia, Programas em Saúde, tá? Que, aliás, eu vou aproveitar para dizer, tem um Instagram, tá, pessoal? Procura o Instagram. Como é que eu dei esse Instagram? É o nome do livro. Biologia, tá aqui, ó. Biologia, Programa de Saúde. Você pode adquirir o livro, fala com os autores diretamente, vai dar para tirar uma dúvida lá, o pessoal vai responder você com certeza. E já estão convidados para essa live para ajudar ainda mais nós melhorarmos a informação sobre esse tema. Então, vocês dois agora, nessa ideia de escola, família e saúde da criança, vamos ser bastante objetivo no que sentido. O que pode ser feito? Porque às vezes a gente acha que tem que fazer, eu tenho que montar uma sala de enfermagem na escola, eu tenho que montar uma clínica na escola. A gente sabe que as realidades socioeconômicas das escolas são bastante distintas, mas ações que são muito importantes, já citaram algumas aqui, mas reforçar isso, e que envolvam de alguma forma a família. Por exemplo, eu pensei aqui, se eu vou fazer um treinamento, a minha escola vai promover um treinamento de primeiros socorros, é importante que eu chame os pais para participarem também. Não só a própria escola. Envolver também, faz como se fosse uma reunião de pais. Ó, pais, vai ter aqui na escola um treinamento, vocês podem participar? Eu acho que também seria importante. Então, Fábio, o que você entende que seria relevante nessa interação escola, família e saúde? Ok, assim, o primeiro passo a gente tem que entender que criança, né, já que a gente está puxando um pouco esse lado aí, não é um adulto em miniatura, né? Tem toda uma característica fisiológica, né? Então, realmente aquela escola que trabalha com crianças tem que ser totalmente adaptada para criança, né? O tipo de piso, o tipo de ações, acho que já começa daí, né? Vai fazer uma escola, tem sua escola, tudo. Sabe que a escola está adaptada para receber crianças, né? Porque para uma criança, por exemplo, sofrer um trauma, a gente sabe que entre aspas, é fácil que ela, né? Mas tem coisas que você pode minimizar no sentido de proteger essa criança, né? De evitar. Então, a proteção de colunas com materiais em que elas não sofram traumas, né? O tipo de piso tem que ser um piso, né, apropriado. Quando a gente pensa no idoso, em determinadas circunstâncias, a gente pensa na criança também, né? E por aí vai. Mas me veio um pensamento aqui interessante, Alex e mim, é que agora a gente tem essa questão das cores, né? O outubro rosa, né? O setembro amarelo. Eu acho Janeiro branco, eu acho da saúde mental, né? Muito interessante. Eu acho que seria interessante reforçar dentro de cada mês desses, né? Palestras. As próprias escolas podiam fazer ações, né? Ações dentro de sala de aula e no contexto da sala de aula com os pais, aproveitando o próprio mês, né? Exatamente. É uma dica aí, coordenadores, pedagógicos, diretores, ações pedagógicas aí. Voltadas à saúde, simples de fazer, né? Para as coisas. Tá? A gente vê que a mídia, ela divulga muita coisa. Então, junta, né? Vamos pegar o que a mídia naquele determinado mês está fazendo, vamos reforçar, trazer um palestrante na escola sobre aquele tema, desenvolver ações, né? Eu acho que tudo isso é válido, né? E, claro, você estava falando um pouco a respeito. Eu lembro que quando eu era ainda do ensino fundamental, uma determinada escola que eu estudei, eles quiseram fazer um ambulatório dentro da escola. Cara, não deu muito certo, porque
tinha gente que não era da área da saúde tentando se intrometer, entendeu? Criança aproveitando para matar a aula, né? Não tô sentindo bem não, quer ir lá pro ambulatório, né? Rapaz, eu sei que não foi fácil nessa época lá. Eu acho que para levar instrumentos, né, aí teria que realmente ter profissionais da área, né? Se você resolvesse levar um ambulatório para uma escola, teria que ter mesmo profissionais da área da saúde para atender lá, né? Então, assim, a princípio eu vejo essas dicas assim, São as iniciais, né? iniciais, Trabalhar por Focar no preventivo, né, Fábio? ou seja, são coisas passíveis de se fazer sem... Às vezes as escolas ficam preocupadas, eu vou ter que aumentar o meu custo e tal. Mas olha só, eu vejo isso como investimento, né? Porque a escola vai estar passando uma mensagem para os pais e para futuros pais que se preocupam com a saúde da criança, que tem um ambiente assertivo, correto. Escolas que hoje é lei, né? Você tem que ter piso emborrachado para criança, né? A questão da queda, cadeiras que não deixem pontos, uma série de coisas, né? Que a gente, às vezes os pais não entendem, né? Tá vendo, pais? Tudo isso embute em mensalidade, né? Cara, para você exigir alguma coisa, né? De uma escola, há um investimento que a escola também tem que fazer muitas vezes para atender que existe sim fiscalização para isso. Uma série de coisas que a gente está falando aqui de ações preventivas, uma delas a própria informação, em que não vai gerar um custo de impacto, né? Pelo contrário, são coisas que são possíveis de fazer. Essas das campanhas, por exemplo, realmente é bastante simples. É todo um trabalho de ação pedagógica que todo o corpo da escola. E uma coisa também que eu lembrei agora, que eu não trabalho mais como professor de escolas infantil, pode até ajudar aí, mas, rapaz, na minha época de estudante, era muito fácil a gente encontrar álcool, era muito fácil de encontrar substâncias que a gente podia se intoxicar, né? Então a gente tem que lembrar que tem que ter um cuidado muito grande com esse tipo de substâncias, porque as crianças, elas bebem mesmo, elas vêm... Eu sou da geração mimeógrafo, então eu sei o que você está falando. Os pais estão me ouvindo aí, suas provas eram geradas mimeógrafo. Ele Era alto o negócio, a gente fazia a prova até mais legal. Então, O cheirinho da prova, né? Eu trabalho na urgência e emergência, quantas vezes eu já peguei crianças, eu trabalho no SAMU também, que a criança tomou aquele detergente, ele é rosa, Meu Deus. então eu achava que era... Que é uma cor de Danone também. Exatamente. Então, pais, atenção também em casa, deixar essas coisas fáceis. Né? Casa... Álcool gel, tá tendo muito acidente com álcool gel. Tenho visto. A criança ali, porque também é inflamável como todo componente do álcool. As intoxicações são algo bastante prevalente, assim, existe uma quantidade... As escolas já tomam seus cuidados, evitar isso aí, né? Até pra... Hoje a gente tem muitas escolas que não coloca a garrafinha lá, mas ela fica suspensa na altura da criança, para a criança fazer aquele movimento. Então ela não tem acesso, ela só faz um movimento com a mão, cai aqui, ela... Tal, que é uma coisa interessante que meio que ficou pós-pandemia. E que legal, porque tá evitando até outras gripes, outras doenças. Sim. Saneando ali a mão de alguma Bem lembrado. Né? Para você, Bi, que ações, além dessas que a gente citou aqui, seriam importantes para que essa tríade, escola, família e saúde da criança, possa possa gerar resultados realmente positivos? Assim, a gente partindo desse pressuposto que você colocou, em que a gente tem que sempre buscar medidas que não onerem ainda mais o sistema, né, as escolas, o próprio pai, a medicina mais eficiente que existe, Alex, é a medicina preventiva, né? Ela é a mais eficiente que existe. Então, vocês já colocaram alguns pontos importantes. A parte estrutural é fundamental, mas eu focaria agora em outros dois pontos. Um que vocês até já comentaram. Primeiro, essa participação do pai em conjunto com a escola. Primeiro, para poder valorizar informações corretas, né? Informações reais, sólidas, aquela informação que a gente pode confiar. Então, o pai vai precisar se aproximar mais da escola, nesse contexto pós-pandemia, pelos possíveis problemas, né, adventos desse período que a criança pode ter desenvolvido psicologicamente, né, na área psicológica, e investir em treinamento do corpo profissional. É mais complicado a gente pensar nesse tipo de treinamento envolvendo a escola e pais. Porque para a coisa poder funcionar, para eu dizer bem assim, olha, Alex, você como professor, você está preparado para agir quando uma criança estiver sufocando. Você está preparado para agir quando uma criança teve um sangramento nasal muito intenso. A criança caiu, bateu o nariz no chão, está sangrando, com risco de
broncoaspirar sangue. Não, você está preparado para isso. Então, é um treinamento. E o Fábio fez uma colocação muito boa. Na maior parte das vezes, um bom atendimento de primeiro socorro só depende das minhas mãos e de um telefone. Então, eu preciso que o meu corpo de funcionários, isso já vai para os donos das escolas, o meu corpo de funcionários como um todo estejam preparados para essas situações cotidianas, porque são situações cotidianas. Você, como dono de escola, você já fez um investimento na parte estrutural. Agora você tem um corpo humano, que é também uma coisa delicada e complexa de se mexer. Então, a forma de você fazer isso é com treinamento. E aí o corpo de funcionários daquela empresa tem que estar preparados tem que entender a importância daquilo. Até para levar para sua casa também, né? Não vamos pensar que às vezes você pode encontrar um colaborador com resistência, mas tem que tentar conscientizá-lo que aquele aprendizado vai para além do muro da escola. Para ele também, por exemplo, ele também é pai, né? Ele também é mãe, então ele vai. Ou ele é um tio, então ou ele é um irmão, depois ele também participa desse processo ao máximo. E os pais? Pais, não pode perder essa oportunidade. Inclusive, provavelmente numa escola, algum dos pais da escola às vezes pensando, eu vou buscar treinamento onde? Eu vou buscar uma empresa. Às vezes você tem pais médicos, gente. Tem mães médicas, tem pai e mães enfermeiros. Os próprios podem fazer, né? Até melhor, porque você vai estar trazendo o pai para a escola literalmente, com outros pais. Então, faça esse diálogo. Por isso que o tema é esse, diálogo permanente. Tá? E que as crianças também participem, né? Esse momento é uma ação literalmente coletiva. Às vezes você não... onde é que eu vou achar uma empresa? Não precisa ser uma empresa. Faça um convite para as pessoas. Você conhece profissionais que possam trabalhar. O importante é que isso não seja feito uma vez e... tem que ser toda hora, tem que ser. Uma coisa também, a gente não pode também subestimar as crianças, né? Sim. As crianças, elas são muito inteligentes no sentido de aprender essas pequenas coisas. Teve uma... Mais do que Engraçado que assim, é obrigação da escola, mesmo na BNCC, que se tenha no fundamental, nos iniciais, usando as terminologias, né? Nos iniciais é o antigo fundamental 1, que é primeiro ao quinto ano, e os anos finais do sexto ao nono, é obrigatório ter, pelo menos uma vez no ano, tem educação no trânsito. Olha só. E é interessante. Eu ia começar a tirar as palavras da minha boca. Rapaz, meu filho na época menorzinho, papai, o senhor percebeu que o senhor passou o sinal amarelo, só se passa no amarelo se realmente for necessário, porque é um alerta. Não, opa, rapaz, beleza. Fica até meio constrangido. A gente não pode subestimar, né? Passar no vermelho também e tal. Então, assim, é mais um motivo para as crianças também participarem desse processo. Não isolem e não façam algo assim, uma vez na vida, depois tem que ser pelo menos aproveitar as ações dos meses é perfeito. E se você, pai, me permite ser um pouco ousado, uma coisa que eu li há algum tempo atrás, a educação, ela funciona de maneira efetiva e com um nível de eficácia barra eficiência muito maior com crianças. O adulto, ele responde mais a medidas punitivas. Infelizmente. Tem que dar o exemplo também. Tipo assim, o que vai fazer de repente um adulto não cometer mais uma determinada infração? Ele ser punido por aquilo. A gente só vai pagar uma multa, né? A criança não. A criança, a função preventiva da educação, ela funciona melhor. E educar as crianças para não precisar puni-las, né? Exato, obrigado. Esse aí. Obrigado. Dele, não. Aristóteles. Não, é outro. E aí eu vou colocar mais uma coisa nessas medidas, né? Não sei, eu joguei aqui só pra gente fazer um memezinho, né? Não tem aquela... Alguém pega uma frase de efeito e aí bota e atribui a quem quiser, né? Confúcio. Mas... E aí eu vou acrescentar, né, nessa questão dessa interação pai, escola, treinamento, um manual de informações, Alex. Elaborar. Manual de informações. O livro. Vocês podem entrar, né? O livro, professor. Vou adicionar um manual de informações. O livro como referência para criar um manual geral. Olha, assim, não é só puxando a batata para mim, não é isso não. A gente procurou fazer o livro informacional. A primeira sessão do livro, do capítulo 1 até o capítulo 7, envolve só primeiros socorros. Infarto, convulsão, queimaduras, choque elétrico, traumatismo, hemorragia, acidentes com animais peçonhentos. Isso é muito comum em quem mora em zona rural ou em condomínios de casa que tem próximo matos. A gente vê relato demais também disso, né? E aqui, esse capítulo de primeiros socorros,
ele tem lá a seção, o que fazer, exatamente dando orientações para os pais, para os professores, do que ela pode fazer naquele primeiro momento. Então, é um manualzinho que você vai ter em casa que vai lhe ajudar. Quando a gente vai para outra seção, para a seção 2, são de doenças infecto-contagiosas. O que você tem que saber sobre Famosas viroses. famosas viroses? E aí, informações que são importantíssimas. Acho que todo mundo já ouviu falar na virose das moscas, né? Tá na vibe, né? Né? Chuvas Tá é sempre... período. Rotavirose, né? Como é que você vai se proteger? De repente você entra numa crise daquela severa de diarreias, de vômitos. E a maneira de prevenção disso é tão básica. Aí temos bacterioses, protooses, as famosas verminoses, micoses, todas com orientações que cabem a qualquer pessoa com um mínimo de instrução, tá? Como é que faz para adquirir mesmo o livro? Otto, você pode entrar em contato, né, pelas redes sociais, pelo Instagram, Biologia Programas em Saúde, falar com Biologia, programa de saúde, Instagram, pessoal. Né? Tudo no Instagram hoje a gente consegue certeza. resolver. E lá, inclusive, tem os contatos, né? Pelo WhatsApp também. Os contatos estão lá, que fica mais fácil para o pessoal já clicar, falar diretamente com vocês. Isso. E também das livrarias, é isso, Emílio? Isso, nas livrarias. A gente tem... o livro está sendo vendido nas livrarias universitárias e também em Anchieta. Que no caso aqui é em Teresina, né? Isso aqui em Teresina. Mas você que não é Teresina, estamos em 12 estados do Distrito Federal, só usar as redes sociais que vai chegar lá o livro. Mas é com certeza. Chega, não se preocupe. Lá o livro. Muito bem. Qual as considerações finais de vocês? Reforcem, por gentileza, as redes sociais para o livro, que vocês estão à disposição para tirarem dúvidas. E, claro, para as escolas, nós abordamos aqui a importância dos programas de saúde nas escolas. Não é só marketing, é obrigatório, o BNCC traz isso, a importância da informação. Falamos do contexto pós-pandemia, algumas ações preventivas, e agora essa relação educação, família e saúde para as crianças. E o livro de vocês traz tudo isso, ajuda, um verdadeiro manual importante para pais lerem, independente se estão na escola ou não, para passar para as escolas orientarem. Como eu te falei, as escolas, em breve a Vox vai publicar, mas você ainda tem muito livro, você tem que vender o livro de você. Temos que vender, por isso está na frente de vocês. Então fique à vontade para as considerações finais, abordando o livro aí. Então, assim, esse livro é um livro feito com muito carinho, né, de professores médicos que têm, né, uma visão da importância da saúde dentro das escolas, não só para vestibular, mas para a cidadania, para a vida mesmo, tá? É um livro dividido em capítulos que abrange desde das primeiros socorros, urgências e emergências, até doenças como obesidade, diabetes, tem tudo um pouquinho aqui. E claro, para quem quer se aprofundar, para concursos vestibulares também tem questões, tá? Tem um Instagram do livro, o nome é Biologia Programas em Saúde, lá tem vídeos, tem dicas, tem o contato para quem quiser, tá? E aqui ficam os meus agradecimentos, tá, professor? Obrigado aí por estar sempre sendo uma voz aí em nome da educação de qualidade. E aí, Miro, fica à vontade. Eu também faço minhas as palavras do Fábio. Foi um livro feito com muito carinho. Procuramos ser bem policiados na busca das informações corretas. As pessoas hoje em dia têm uma certa dificuldade de ler livros. Eu ainda sou de uma escola antiga que gosto mesmo do livro material. O e-book eu faço para os alunos, mas sinceramente não é a minha praia, não. Para eu ler, não, né? Não sou muito disso. Mas ele, além de ter sido feito com muito carinho, com muita disciplina, ele é um livro que foi feito para facilitar a chegada da informação até você. Tanto você que é estudante, como você também que é um cidadão que quer exercer bem sua cidadania. Em todos os âmbitos da biologia no campo da saúde. A gente procurou ser bem abrangente com isso e objetivos também, né? Para também não ficar muito redundante, não ficar uma leitura chata. Mas, se quiserem, fiquem à vontade de nos procurar lá no Instagram do livro. Tanto Biologia, Programas em Saúde, né? O Instagram lá, você adquire seu livro, conversa com os autores, então aproveite a oportunidade. Pais, mães, diretores de escolas, colegas professores também, obviamente, né, que queiram, até para levar para a sua sala de aula mesmo, poder até implementar ainda mais a sua aula, vai ajudar bastante, com certeza. Exatamente. Quero agradecer, seu filho participar disso. Claro, e lógico, você também é aluno que está acompanhando a gente. Quero agradecer ao professor Emílio e ao professor Fábio, apesar de vocês serem médicos, eu não conseguiria chamar vocês
titulares do... Eu tava até imaginando por que o Alex estava errando tanto o nome da gente. Alex é amigo da gente há décadas, viu? Por isso há muito tempo aqui, gente. Obrigado. Na Realcast com vocês podem ter acesso, divulguem a nossa plataforma, tá levando informação de qualidade para vocês, levando tudo sobre educação do BNCC, e os autores vão estar à disposição para que vocês possam adquirir o livro e ter mais ainda, né? Como eu falo, o foco aqui é ajudar a relação família, escola, aluno, a ter mais informação. E, obviamente, nesse caso aqui, faz parte do currículo da BNCC, ou seja, tem que ter, não tem opção. Interessante sobre a Lei Lucas, informe-se. Fica o convite para vocês de te agendar uma live. As escolas vão ser avisadas, vão receber o link para que nós possamos fazer. Vai ser uma verdadeira formação continuada. A gente trabalha muito que é muito importante ter formação continuada. Então a gente vai aproveitar, né? Permanente. Permanente para poder. A BNCC exige isso com as novas diretrizes da educação. A gente vai avisar vocês pelas redes sociais. Grande abraço a todos na Realcast. Vote-se Educação. Até a próxima.